Como é que é um método do Neuro-Yoga? O yoga tradicional, ele era basicamente só meditação, né? Então, quando Patanjali, que foi o primeiro escritor de yoga, ele escreveu o livro dele, o Yoga Sutra, basicamente é um guia de meditação. Eles tratavam só de meditação na antiguidade e tinham aquilo como uma forma de você conhecer o universo e conhecer a si mesmo, né? Então, um conhecimento total na visão deles. Hoje eu já não acho que isso não seja possível. Não tem nada a ver você conhecer a si mesmo e você conhecer o cosmos, a criação do cosmos como um todo, sabe? Que é a proposta de uma visão quando você fala de uma união da energia individual com a energia cósmica. Tá, mas como, cara? Como que eu vou explicar o Big Bang a partir do funcionamento da minha respiração ou da minha meditação? Isso não casa. Por quê? Porque havia uma limitação ferramental e de conhecimento e tudo, só que uma vez aquilo ali se tornou tradição, se tornou praticamente uma religião, ela foi sendo levada para frente como uma verdade. Então, a partir do yoga tradicional, que surgiu com Patanjali ali, depois, mais ou menos por volta de 700 a 1000 depois de Cristo, começou a se desenvolver o Hatha Yoga. O Hatha Yoga foi o que começou a trazer as técnicas que hoje a gente conhece. Não existiam todas essas posturas que existem, eram algumas posturas, mas trouxeram também os respiratórios e tudo isso para, inclusive, auxiliar a meditação. Eles não tinham esses objetivos que depois começou a se comprovar, que, por exemplo, o alongamento é uma coisa que faz muito bem. Se você pensa num corpo com longevidade, um corpo funcionando bem, é algo que todo mundo deveria fazer, sabe? Tipo, alongamento era uma coisa que deveria ser necessária, tal como é necessário você trabalhar o cardiovascular. Se você não trabalhar o cardiovascular na sua vida, lá na frente, em algum momento, seu coração vai pagar, porque ele não está acostumado a variações e aí ele pode ser prejudicado. E se você mantém ali ele ativo, ele vai funcionar melhor. Então, surge o Hatha Yoga, que traz as técnicas. 700 depois ou antes? Depois. E aí, o Hatha Yoga traz essas técnicas e depois essas técnicas, elas tiveram muita fusão com conhecimentos ocidentais. Então, hoje, boa parte das posturas que se conhece do yoga, elas não são originais da Índia. Elas são fruto da colonização britânica e outros europeus que vieram para a Índia e começaram a influenciar ali a prática dos próprios indianos e daí se propagou aquilo ali da Índia para fora como algo que fosse indiano. Porque era um momento que a Índia precisava ali, na década de 20, 30, a Índia precisava de mostrar algo de valor para o mundo que fosse dela, né? Que fosse legítima da Índia. Cara, a gente tem uma parada aqui que é só nossa. E já existia muita influência ocidental por conta da colonização britânica, né? Então, a Inglaterra ela começou a colonizar no século XIX, ali a Índia, e ela começou por exemplo, dominar a parte de educação. A educação era quem determinava o currículo das escolas eram os britânicos. Então, eles começaram a botar, por exemplo, ginástica lá dentro. Existia já algumas técnicas, existia uma própria ginástica indiana que foi criada ali, que é chamada Mulakambhi, e os indianos precisavam apresentar algo que fosse deles. Daí eles pegaram o yoga junto com essas técnicas, essa mistura, e falaram assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o yoga original da Índia, mas na real, muito mais das posturas eram posturas que existiam dentro da ginástica. Dentro da ginástica. Então, existe um livro chamado Yoga Body, que é um cara chamado Mike Singleton. Esse cara, ele catalogou todas as influências que vieram e se tornaram posturas dentro do yoga. Então, ele pegou, por exemplo, existia uma revista sueca lá da década de 20 que tinha determinadas posturas. Daí, o cara que era o editor dessa revista foi para a Índia e começou a criar currículo lá dentro. Daí você vê as posturas que tinha na revista dentro dos asanas. Daí ele foi fazendo isso com várias posturas e apresentou essa tese, que até hoje não foi refutada, que é do Yoga Body, que mostra que 90% das posturas que hoje a gente conhece do yoga, que se tem como posturas originais do yoga, na verdade são posturas ocidentais. Que doideira. É. E quando você vai estudar o Hatha Yoga tradicional, então eu fiz um estudo de yoga tradicional com um professor que morou 7 anos na Índia. E realmente, o número de posturas dentro da prática tradicional do Hatha Yoga é coisa como 10, 15 posturas só. E hoje qualquer prática de yoga que você faz tem 50, 100 posturas, assim. Então, aí vem o ponto. A utilidade prática dessas mais tradicionais é maior do que... Não é. Não é. O que eles modificaram que não era tão presente na ginástica ocidental, que daí se adaptou à questão do yoga? Por exemplo, a questão de permanência. Isso é algo que até hoje você não vê na educação física, por exemplo, você praticando permanências mais longas, né, dentro das posturas. Mas
dentro da visão do yoga, que tem uma proposta de redução da agitação mental, né? Que é a proposta do yoga é você tranquilizar mesmo a sua mente, é você conseguir não pensar em tanta coisa e focar em menos pontos, e com isso você tem uma tranquilização da mente. Depois a gente pode voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. Dentro dessa proposta, é muito mais conveniente você ficar mais tempo na posição do que ficou trocando toda hora. Então o yoga pegou e começou a adaptar aquela prática ali meditativa para a posição e ficando mais tempo na posição do que, digamos, a ginástica tinha no Ocidente, entendeu? Então essa foi uma fusão assim dos dois conhecimentos que acabou dando bastante resultado, assim, porque se você pensa em termos de alongamento mesmo, a permanência ela melhora uma meditação física.